apresentação que eu fiz ali, assinalando essa situação, foi um apontamento de uma citação de um autor, né, dos livros, o Stefan Zweig, austríaco, e essa citação que eu fiz ali, que é mais ou menos que ele disse ali, eu não citei exatamente, só de memória, foi escrita num livro de 1931, assinalando que no século anterior, nos anos 1800, para o recém-iniciado século XX, estava havendo o aparecimento tecnológico muito mais desenvolvido do que antes, né? Exames e tudo mais. Já havia o raio-x, a aberografia, que foi citada até ali na mensagem, aquela uma coisa já ultrapassada, mas estava surgindo coisas desse tipo naquela época, e que o médico, cada vez mais, ele se apoiava nos exames complementares, importantes, é um avanço tecnológico que aprimora o diagnóstico, mas em detrimento da observação clínica, de uma boa acurácia, da experiência clínica, da boa conversa, do tempo disponível. É muito mais fácil chegar e dizer, eu estou com tosse, não sei o que e tal, raio-x do pulmão. Eu estou me sentindo com insônia, não sei o que, remédio para dormir. É 1 minuto, 2 minutos. Mas o que está por trás desses primeiros sintomas, dessa informação, vai deixando cada vez mais ser investigado, uma vez que vai preponderando, né, a predominância da identificação do bom diagnóstico pelo aparelho, né, pelo aparelho. Naquela época ele estava se referindo muito ao aparato, né, tecnológico, científico, para que substitua a relação com o médico. E o médico, como um instrumento de observação, foi sendo deixado de lado. Por quê? É uma participação mais subjetiva, houve a condenação desse tipo de olho clínico, até porque é mais sujeito ao erro que o aparelho, e depois, inclusive mais tarde, surgiu aí do computador para aumentar a precisão de todas essas coisas, né? E o cérebro humano foi ficando como um computador até desmoralizado frente à eficácia, né, do computador, da rapidez, da memória, disso e daquilo, das respostas, e também da exatidão dos exames e da objetividade. Tem como reverter isso? A resposta é complicada. É uma resposta complicada. Eu acho que eu posso te responder da seguinte maneira. Eu acho que seria desejável recuperar uma parte disso. No momento, nós não podemos desprezar a importância da tecnologia. Eu acho que precisamos fazer esforços no ensino médico, né, dentro das faculdades, nas instituições, para que se recupere uma parte exageradamente esquecida da relação médico-paciente, da experiência do médico clínico, que não é inteiramente substituída pela medicina baseada em evidências de prática de hoje, que norteia tudo. Houve um ganho, mas há efeitos colaterais, tem coisas que se perdem no meio do caminho. Então a minha resposta é a seguinte: precisamos recuperar uma parte da importância da relação médico-paciente, do médico como um instrumento de trabalho. Para que isto ocorra, tem que haver a educação dos novos médicos, tem que ter educação continuada dos médicos atuais, para que se alertem cada vez mais desse problema, e tem que enfrentar um novo intermediário, além da tecnologia, que são os gerenciadores da saúde, que não é só o aparelho, são os planos de saúde e são os planos de saúde, inclusive públicos também. Não é só os planos de saúde que visam o lucro. Nós temos agora aqui, por exemplo, assim, essa falta de investimento público na saúde. Se anuncia o SUS como sendo o maior atendimento público e universal que tem no mundo inteiro, exemplo no mundo inteiro. No papel. Tá, se anuncia e se faz isso e projeta isso. No papel aceita tudo. Agora, quem é que paga?
Tem que tirar dinheiro de outros lugares. E os outros lugares abrem mão? Não abrem também. Então, nós temos que ter a questão da relação médico-paciente e nós temos que ter uma maior imposição da presença das entidades médicas representativas, e isso eu acho que de todos os profissionais da saúde, cada um no seu canto também, no gerenciamento da prestação de serviço na saúde. Se isso fica relegado inteiramente a outros interesses, nem os médicos e nem os pacientes eles vão estar bem representados nessa equação. Eles vão ser gerenciados atendendo a outros interesses. Chegou um determinado momento ainda, em 98, 99, para estabelecer o rol de procedimentos que seriam exigidos pelo governo que os planos de saúde pagassem na área de psiquiatria, de saúde mental, por exemplo, para o governo fazer uma proposta que fosse aprovada. Eles não queriam fazer uma proposta que perdesse, seria um risco para o governo político. Vamos fazer uma proposta para pagar tal coisa que ninguém vai aceitar. Então foi feita toda uma negociação para ver o que o governo poderia bancar, como uma proposta sua, que o Ministério da Saúde apresentaria, para que fosse assumido pelo próprio governo para exigir dos planos de saúde. Nesse momento, esta comissão, é uma comissão do Ministério da Saúde, pediu a todos os planos de saúde, a todos os representantes dos planos de saúde, que abrissem a sua planilha de custos para poder dizer o que custa o atendimento. Porque a alegação é esta, com RLP. Se nós pagarmos tais coisas, vai quebrar o plano de saúde. É sempre esta. Então nós não podemos assumir tudo isso daqui. O governo pediu. Qual foi a resposta? A CACI do Banco do Brasil disponibilizou a sua agência de custos. A CABERJ, do Banco do Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras. Que são entidades dentro desses planos de saúde de autogestão. Elas não são particulares, não visam o lucro, elas são de caixa. Só. Nenhum dos mais de 1000 planos de saúde representados pelos seus representantes, nenhum bancou para dizer assim, olha, pagar a saúde nos cantos custa tanto e o dinheiro que nós temos é tanto. Portanto, nós não podemos pagar isso e aquilo. Nenhum abriu a sua contabilidade. Nenhum. A partir daí, eu me senti autorizado a dizer, cada vez que eu ouço que alguém diga vai quebrar, eu digo do outro lado da mesa, não é verdade. Isso que está sendo dito não é verdade. Se alguém se sente ofendido ou cobra, dizendo, não, tem que provar que é verdade, não sou eu que tenho que provar. Quem está dizendo que não pode pagar é o plano de saúde. E eu, desde o ano de 2000, quando eu participei pelo Ministério da Saúde, há 12 anos, 99, 98, já faz mais de 12, eu estou esperando a resposta dos planos de saúde, que nunca veio, nunca, para dizer que isso custa tanto. Só veio da CACI, da CABERJ, da Petrobras. E aí nós estamos sabendo que no que os planos de saúde gastam com a área de saúde mental, por exemplo, a CABERJ, que dava internação, psicoterapia, busca, atendimento domiciliar, a Petrobras, que dá atendimento até nas plataformas marinhas, até nos outros países que tem Petrobras.
na área de saúde mental nunca foi mais, com tudo isso, do que 3%, 2% do que gastam em saúde total. A área de saúde mental, que eu estou falando especificamente, não custa mais do que isso. E o que tem hoje na lei, que os planos de saúde são obrigados a dar, você conseguiu botar para a lei, é muito menos do que isso. Então, a questão do quebrar não comove. Pode quebrar por má gestão, pode quebrar por outras razões. Mas não por oferecer o tratamento. Não, ainda falta muito dentro de uma boa gestão. As negociações também foram muito difíceis. Por quê? Porque desde que se criou a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos, o CAD do governo, controle das atividades econômicas do governo, considerou que a tabela da Associação Médica Brasileira é cartel. E conseguiu proibir que tivesse procedimentos com custos mínimos. Já faz mais de 10 anos que essa luta foi para a justiça e não se deslindou. Parece que agora está havendo uma possibilidade no horizonte de alguma aceitação por parte desse órgão do governo de considerar que esta tabela da Associação Médica Brasileira, que foi comprada, foi assumida por as entidades médicas, que tem o direito de poder ter uma tabela com custos mínimos, que é um tipo de referência, que não é uma obrigação nem para os médicos, nem para ninguém, mas que é um custo de referência para não se caracterizar como um cartel. Por que a OAB tem uma tabela? Tem. Do custo do tanto por cento os advogados têm que receber no seu trabalho frente a custos, não sei o que e tal. A resposta do CAD sempre foi o seguinte: porque eles são advogados, porque eles fazem as leis, porque eles atuaram dentro do Congresso Nacional e hoje tem uma lei que institui a tabela da OAB. Então os médicos têm que conseguir uma lei no Congresso Nacional. Não tem lei e nós proibimos. Ou seja, joga os médicos a fazer uma negociação com meia dúzia de entidades que representam milhares de planos de saúde, com um poder econômico muito grande, a obrigar que os médicos tratem dos seus honorários e negociações salariais individualmente. Proíbe as entidades médicas de representarem os médicos nas negociações salariais. O custo, em geral, dos honorários médicos, pode ter alguma exceção, é muito mal remunerado. Na verdade, cada procedimento desse deveria ter um acréscimo maior do que até hoje foi conseguido. É realmente abaixo do que seria, e em alguns casos, inclusive, o médico não se dá conta de que o custo de manutenção da sua atividade médica, do seu consultório e tal, ele não paga. O pagamento de uma consulta não paga o custo do seu consultório. Ele não se dá conta disso, de que ele tem taxas, tem impostos, tem limpeza, tem desgaste com material, tem isso, tem aquilo, que o médico, sem ser um bom contador, não sabe o que significa esse custo. E ele pode aceitar, inclusive, valores, achando que está ganhando alguma coisa, na verdade não está. É uma exploração do trabalho. E que o governo não está isento de fazer a mesma coisa do seu lado. Não estou dizendo que as entidades particulares lucrativas lucram, o governo também lucra. Lucra com exploração política, com exploração de poder partidário, com a exploração do trabalho de um tipo de trabalhador de saúde para poder manter demagogicamente as suas promessas sem gastar aquilo que devem gastar. A crítica do governo era de que esta prova, organizada pelas universidades federais convidadas a participar da criação do Revalida, estava sendo exagerada e inadequada e tentou mexer no nível
da nota de aprovação, transformá-la para que ela ficasse mais fácil a aprovação. O fracasso continua. E é um processo ainda em andamento. Surge um movimento forte em determinados organismos federais, autoridades, políticos, para que se acabe com a revalida. E esse reconhecimento seja finalmente o que foi pretendido pelo governo desde 10 anos para cá. Ou seja, um reconhecimento automático. O que as entidades médicas não aceitam. Não há reciprocidade, não podemos considerar que outros países vão aceitar que médicos brasileiros formados no Brasil vão praticar medicina em qualquer outro país, independentemente de qualquer formalidade. Há dificuldades internacionais para que o governo consiga fazer isso, a não ser com determinados governos, com determinados países que eventualmente o governo tem algum tipo de relação política. Mas que é duvidoso da gente considerar que isso representa o interesse da população brasileira. A senhora acredita que vai ter necessidade de se criar um exame como o da Ordem da OAB? Neste momento tem inclusive um evento ocorrendo aqui lá no Hospital de Clínicas, que é uma jornada gaúcha de educação médica, onde é convidado um representante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, porque ontem o Conselho de São Paulo ia votar uma resolução para exigir que em São Paulo o registro dos médicos seja feito somente após a aprovação num exame a ser criado lá em São Paulo. É uma iniciativa que eu tenho conhecimento até o momento individual. Eu acho que isso é uma iniciativa do Conselho de São Paulo. Eu não sei qual foi o resultado dessa reunião de ontem lá em São Paulo. No Brasil não é assim, mas existe um movimento que eu acho que tem até mais força exatamente dentro do Conselho de São Paulo, para que haja a criação desse exame e até da Ordem dos Médicos do Brasil, que significaria as entidades médicas como tem a OAB. A semelhança, digamos assim, da OAB. Eu não sei de todos os detalhes dessa proposta, mas, por enquanto, neste momento, não há um esforço que eu tenha conhecimento das entidades em termos nacionais, do Conselho Federal de Medicina, da FENAM, para que isso exista. Nosso Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, nós estamos em grau de recurso, com o despacho de um juiz federal que entendeu que o convênio, particularmente aí assinado dentro do âmbito do Mercosul, particularmente com o Uruguai, que é um esforço para poder atender a população fronteiriça do Rio Grande do Sul. Os médicos da fronteira poderiam atender no âmbito da fronteira, que possa haver um tipo de prestação de serviço ali naquele terreno a 20 quilômetros da fronteira de cada lado. Até porque houve um problema lá em Santa Vitória. E continua. E tem também Santana do Livramento, também tem Paraí. Não tem maternidade. Isso, tem todas essas questões ali, mas o convênio estabelecido até agora no entendimento do Conselho não autoriza que haja individualmente a prática de um médico do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, sem formalidades no território brasileiro, sem ter que se inscrever no Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, porque ele praticando a medicina no Brasil, no Rio Grande do Sul,
ele não está podendo ser fiscalizado pelas entidades médicas uruguaias, argentinas e paraguaias. Teria E fora do do seu... Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, ele não tem igualmente CRM para que o Conselho atue. Seria, assim, uma prática irregular do exercício da medicina. Até porque no Rio Grande do Sul e Santa Catarina há necessidade de ter, outros estados há necessidade de ter a inscrição. Fazer inscrição no próprio, no outro estado. Exatamente. Então nós teríamos, na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, é obrigatória essa inscrição. Se um médico do Rio Grande do Sul quer atender ali em Chapecó, no lugar fronteiriço, ele tem que se inscrever no Conselho do Rio Grande de Santa Catarina e vice-versa. Um médico do Uruguai poderá trabalhar na fronteira com o Rio Grande do Sul sem formalidade nenhuma, criando outros problemas, porque não há resposta ainda, por exemplo, como nós temos recebido no Conselho, mesmo tendo um despacho do juiz federal dizendo que pode você trabalhar lá em Santana do Livramento, que o Conselho de Farmácia, por exemplo, recebe nas farmácias receitas assinadas por médicos uruguaios sem CRM, que ele está proibido de poder liberar a medicação que a pessoa vai comprar na farmácia. Assinar prontuários dentro de um hospital, né? A não ser que o médico brasileiro que não praticou o ato médico assine por ele, ou carimbe uma receita por ele, o que é crime. E é uma falta ética. Nós temos recebido no Conselho. E ao mesmo tempo existe um confronto com um despacho, porque não há previsão na legislação para que isso possa acontecer. O que esse convênio, no nosso entendimento, assinado entre o Brasil e o Uruguai, ele prevê é que o profissional da saúde, uma profissão regulamentada, superior, poderá exercer a profissão e trabalhar aqui sem dispensar as normas legais de cada país, está escrito isso, e portanto tem que se inscrever no Conselho, mas ele fica dispensado de uma coisa que é exigida de qualquer trabalhador para trabalhar no Brasil, qualquer trabalhador estrangeiro. Ele é dispensado de ter um visto permanente de residência. Isso dispensa, para facilitar esse tipo de atendimento, se não tem do lado brasileiro. Obrigar uma pessoa a viajar de lá 100 km, 200 km para ter um atendimento, se ele pode ter do outro lado da rua, é o espírito desses convênios. Só tem que regulamentar isso direitinho, quer dizer, o médico de lá, ele manda documentação, examinado aqui no Conselho, ele está dispensado de determinadas formalidades, ele prova sua condição de médico. Quem é que fiscaliza de um médico que se apresenta para fazer um contrato ali na fronteira para fiscalizar isso? Ninguém. Tem alguma mensagem ou alguma bandeira que o CREMERS gostaria de trazer aqui para Anhígues hoje com essa visita? A união das entidades médicas, a bandeira de hoje, nesse momento, cada um sem perder a sua própria identidade, a sua área típica, específica de atuação, mas na promoção da valorização do trabalho médico ético e do proporcionar à população uma medicina de boa qualidade, as entidades médicas, sem perder a especificidade de cada área de atuação, devem se unir cada vez mais para formar uma força realmente influente nas decisões que atingem a prática da medicina no Brasil. Isto é algo, cada um tem as suas bandeiras específicas, mas nós temos também que nos unir em função da defesa da dignidade do trabalho médico e da dignidade da população que precisa de bom atendimento na área da saúde.